Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais uma aula de redação? Então vamos lá. Hoje o nosso assunto é notícia, tá bom? Então assim, hoje eu estarei aí falando um pouquinho aí sobre notícia. É um assunto que nós já estudamos, só que hoje eu gostaria de estar, dando aí uma revisão, tá? Para que o assunto fique aí, mais claro para vocês, para que vocês consigam aí entender, esse gênero textual aí que é muito importante, para todos nós, que é a notícia, tá? Primeiramente, eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte: quando vocês passam, assim, por uma banca de jornal, ou quando vocês vão acessar alguma coisa na internet, assim, se referindo à notícia, o que chama mais atenção em vocês? O que chama mais a sua atenção? Geralmente, eu não sei se vocês observaram, geralmente o que mais chama aí a nossa atenção são as letras, o tamanho, das letras, o título, e assim, que está lá destacado, não é? Ele está lá destacado lá, como um exemplo, uma notícia aí da morte, a morte de um artista. Aí você vê lá, numa banca de jornal, você vê no jornal, ou na internet, ou numa revista, você vê lá, morre o ator tal. Aquilo ali, chama a sua atenção. Aí pense, tá? Vamos pensar se aquilo ali tivesse escrito, em minúsculo, e se não tivesse bem destacado. E iria chamar a nossa atenção? Não. Como exemplo também, quando nós estamos assistindo aí, a uma novela, alguma coisa, quando eles vão dar alguma notícia pra gente, aí eu não sei se vocês já observaram que não tem aquele suspense, tan, 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 não tem? Então, isso tudo é pra quê? É pra chamar a nossa atenção. Porque a ideia é o quê? É chamar a atenção aí das pessoas, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque quando eu vou a uma banca de jornal, eu olho lá, e a primeira coisa, o acontecimento lá, com certeza, ele vai estar lá destacado para chamar a minha atenção, tá? Ele vai estar lá logo na primeira página ali, tá? Para chamar a minha atenção, para chamar a sua atenção, tá ok? Então, gente, a notícia é uma narrativa curta, tá? De acontecimento atual e de interesse geral, tá? Esses três tópicos aqui, ó, são muito importantes. A narrativa curta, por quê? Ali eu vou dizer apenas o essencial, tá? Para captar a atenção do leitor. Foi o que eu falei, a questão, da notícia lá, quando você passa em uma banca de jornal. Tá lá, uma frase curta, uma coisa, uma frase bem curtinha lá, mas que vai chamar a minha atenção. Por quê? Porque é um acontecimento atual, e de interesse geral. Ele vai despertar lá a minha curiosidade. Tá ok? Até aí tudo bem? Então agora vamos para a estrutura da notícia, tá? Gente, a estrutura da notícia, ela deverá ser escrita de forma a possibilitar uma leitura rápida. Consideremos como notícia tipo a que apresenta a seguinte estrutura, tá? A seguinte estrutura: título, que pode eventualmente ter um subtítulo, tá? Lead,
que corresponde aí ao primeiro parágrafo do texto, que pode ou não ser destacado graficamente e que deverá conter as informações essenciais, respondendo sempre que possível às perguntas. Então, aqui no lead, ele vai estar sempre o quê? Respondendo as seguintes perguntas: quem? O que? Onde? Quando? Tá? Quando você fica sabendo aí de alguma notícia, por exemplo, aconteceu um acidente. Aí, quais são as perguntas, né, que a gente aí fica aí, né, fazendo, querendo saber? Gente, o que aconteceu? Onde aconteceu? Né? Quem está envolvido? Com quem aconteceu? Quando aconteceu? Não é isso? Então, quem aí é o responsável por essas perguntinhas aí? O lead, que corresponde aí ao primeiro parágrafo do texto. Tá ok? Até aí tudo bem? Então, a estrutura da notícia: título, lead, tá? Que corresponde ao primeiro parágrafo do texto, né? Que é o responsável aí por as perguntinhas, né? As possíveis perguntinhas aí: quem, o que, onde e quando. Foi o que eu falei para vocês, né? Quem, né? Quem participa lá da notícia? O que? O que aconteceu? Né? O que acontece ou o que vai acontecer? Onde? Né? O local onde aconteceu? Quando? Né? O dia, a hora, tá ok? E o corpo da notícia, tá? Que corresponde aos restantes parágrafos do texto. É o desenvolvimento da notícia, tá, gente? No corpo da notícia fica lá o desenvolvimento, tá? É o desenvolvimento da notícia no qual deverão estar as respostas às questões como e porquê, né? Quer dizer, como, né? Contar como aconteceu a notícia e por que aconteceu. Então, assim, no lead, né, ali, fica ali as perguntas, né, as possíveis perguntas. Quem, o que, onde, quando, que se refere o quê? Ao primeiro parágrafo do texto. Já no corpo da notícia, tá? O corpo da notícia fica o desenvolvimento, tá? Onde deverão estar as respostas, tá? As questões como e porquê. Até aí tudo bem? Deu para entender aí a questão aí da definição, né, da notícia, a estrutura. E agora vamos para mais algumas características, tá, pessoal? As frases devem ser curtas, como nós vimos, né, anteriormente, com uma estrutura básica, tá? De sujeito, predicado, complemento, ou seja, deve seguir o princípio, uma frase, uma ideia, tá? Nada muito extenso, tá? Tem que ser o quê? Frases curtas, com apenas com a ideia ali, né, principal, com o assunto ali principal ali, tá ok? Algo aí de nosso, né, interesse. Não ficar colocando lá coisas que não tem nada a ver, tá bom? Tem que ser de interesse, né? Tem que ser um assunto aí, né, do nosso interesse. O jornalista, ele deve evitar os adjetivos, utilizando, sobretudo, os substantivos e os verbos, tá? E o jornalista não deve dar a sua opinião, porque ele não está ali para dar a sua opinião. A função dele é o quê? Ele deve limitar-se a contar o que aconteceu, tá? A função dele é essa, contar o que aconteceu, tá? E quando a notícia é sobre uma disputa entre pessoas ou instituições, o jornalista, ele deve mostrar aí a opinião, tá?
mostrar a opinião dos dois, para deixar que o leitor decida sobre quem tem razão aí, tá? Então, gente, ficou claro a questão aí da estrutura, né, da notícia, tudo direitinho? Eu espero que sim, tá? E agora vamos vamos fazer uma atividade aí, tá ok? Para eu saber se vocês realmente entenderam aí esse gênero textual notícia. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá ok?